Buenos días a ustedes que están aquí. Y ahora estamos preparados. Ya entonces nos sentamos, nos acomodamos, evitamos ahora las distracciones, los niños que se sienten juntos. Hemos tratado de preparar esta prédica de una manera también muy visual. Ya, entonces hemos preparado videos, hemos preparado algunas cosas más visuales para que puedan comprender mejor ese tema tan intrigante que es la segunda venida de Cristo. Entonces es un tema que para algunos es nuevo. De repente, para quien nunca escuchó eso, están se preguntando, ¿cómo así segunda venida de Cristo? O sea, Jesús viene de nuevo. Y sí, es verdad, Jesús viene de nuevo. Y vamos a ver ese tema con detalles, ¿ok? Quiero compartir con ustedes, ese es nuestro tema de hoy, la segunda venida de Cristo. Y para esto vamos a ver el libro de 2 de Pedro, capítulo 3. Ya quiero compartir con ustedes los versículos, ¿ok? Tengo ahí la versión NVI. Ahí dice el siguiente. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrado por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Muy bien, aquí tenemos el bosquejo, ¿no? Yo dividí ese capítulo 3 en varios puntos que vamos a estar estudiando esos puntos con más detalle. El primer punto que aparece en ese texto es
los siervos de Dios que hablaron de la segunda venida de Cristo, que está en el versículo 2, el versículo 15 y 16. También vamos a hablar de los burladores de la segunda venida. Eso está en el versículo 3, 4, 5 y el versículo 16 y 17. También vamos a hablar del poder de Dios para cumplir la segunda venida, que está en el versículo 5 al 7. También hablaremos el tiempo de Dios para la segunda venida, el versículo 8, 9 y el versículo 15. Y el quinto punto, ¿cómo será la segunda venida? El versículo 10. Y el 6, ¿cuál debe ser mi actitud antes de la segunda venida? Versículo 11 al 14 y versículo 17 y 18. Entonces ustedes tienen ahí ese bosquejo. Hoy día estaremos estudiando el punto 1, el punto 2 y el punto 3. ¿Ok? Entonces vamos a ver todos esos puntos hoy día. La próxima prédica estaremos viendo el punto 4, 5 y 6. ¿Ya? Así que pongamos atención. Comenzamos aquí entonces a analizar nuestro texto. Aquí tengo la versión TLA, né? El primeiro punto que vamos hablar, que são os siervos que hablaram de la segunda venida. E todo isso é importante saber por quê. Porque há pessoas que ignoram algumas coisas da escritura e aún dão a excusa de que, não, pero isso a escritura lo dijo uma vez. Como uma vez escutei uma senhora falando, não estávamos falando seriamente sobre a idolatria, estávamos falando de uma maneira muito séria sobre isto, e ela dizia que só havia como um texto na Bíblia nomás que falava sobre isto, e eu dije, não, estás equivocada, uau, a Bíblia inteira habla sobre isto. Praticamente cada livro do Antigo Testamento, também do Novo Testamento, habla sobre o tema. E era algo que para ele era novo, porque a vezes nos escudamos e nos excusamos, pensando que como a escritura não habla muito do tema em alguns pontos, então isso não será sério. Pero mira que esse tema é tão sério e é tão hablado nas escrituras, Então, o ponto 1, os servos de Deus que hablaram de la segunda venida de Cristo. Eu quero poder mencionar a vocês. Aí eu estava buscando nos textos e encontrei tantos livros da Bíblia que falavam da segunda venida. E estes foi o que eu pude ver. ¿Ya? Os livros que não mencionam acá não quer dizer que não tenha. ¿Ya? Que cada um pueda estar em sua curiosidade e buscar. Pero mira, aí encontrei de uma maneira direta ou indirecta. Por exemplo, eu encontrei textos sobre a segunda venida em livro de Mateus, de Marcos, Lucas, Juan, encontrei em Apocalipse, em 2 de Pedro, em Hebreus, 1 de Pedro, 1 de Juan, em Hechos, em Filipenses, em Efésios, em 1 Tessalonicenses, em Santiago, em 1 de Coríntios, em Tito, em Romanos, em 2 Tessalonicenses, em Judas. Alguns do Antigo Testamento, não? Porque um montão deles habla. Exemplo, Zacarias, Isaías, Miqueias, Deuteronômio, Salmos, Joel, Amós, Ezequiel, Daniel. E deixo o restante para que tu puedas também buscar. Imagina que estão hablando essa situação da segunda venida. Aqui nosso texto nos habla de 3 grupos, vamos poner assim, 3 pontos, não? Quem são essas pessoas que falaram tão intensamente sobre isto? Então, vamos a ler aqui o versículo 2, verdade? Aqui nosso ponto, os servos de Deus que falaram de la segunda venida. Está em versículo 2, eu tenho a versão TLA, aqui, também tenho o Reina Valera aqui aberto. Aqui diz assim, versão TLA. Recuerden el mensaje que los profetas de Dios nos dieron hace mucho tiempo. No olviden el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que los apóstoles les enseñaron a ustedes.
Então, aqui veio 3 grupos aqui. Um deles, ele aqui menciona os profetas. Então, há ordem lógico aqui, se vocês percebem. Habla de los profetas, depois habla de Cristo, que falou também, e também habla de los apóstoles. Então, esse mensaje de la segunda venida é repetido uma vez, outra vez, e outra vez, e outra vez, e por el próprio Cristo. Por el próprio Cristo é enfatizado muitas vezes. E de uma maneira muito forte, por exemplo, em Mateus 24, em Lucas 21, não? Esses textos paralelos também podem ver em Marcos e Juan. Pero imagínate, aí os profetas, Deus usa os profetas de muitos anos atrás, de 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, 700 anos atrás, e todos eles formam um conjunto perfeito. E se tu analisas as profecias, é como um rompecabezas. E é nada contraditório. Pessoas que nem não sabiam que ia passar. E situações tão específicas. Não? E alguns não se davam conta como se mesclava a primeira venida com a segunda. Para eles, alguns pensavam que era uma sola coisa. Tanto que quando Jesus veio a primeira vez, alguns pensavam que se ia cumprir todo o que estava escrito acerca dele uma sola vez, não? Que ele ia acabar com a opressão dele entonces, não? Que estava bajo o Império Romano e muitas coisas que a gente não entendia. Então, vemos essa situação aqui tão interessante. Quero também poder mostrar aqui uns gráficos para que vocês entendam melhor. Acá em esse gráfico que estou mostrando, quando se dá a segunda venida, ¿ya? Então, aqui vocês podem notar um nome aí à sua esquerda de la pantalla. Uns chamam harpazo, outros harpazo, pero harpazo é o que veo que é mais certo esse nome, harpazo. Harpazo é o momento do arrebatamento da igreja. Então, a segunda venida em los textos generalmente habla com esse nombrecito aqui que vocês estão vendo abaixo, parousia. ¿Ya? Parousia. Pero parousia, que é a segunda venida de Cristo, é um dia em específico. Prestem atenção. Segunda venida não é um dia em específico. Habla desse tempo, não? Então, se habla desde o momento em que a igreja é arrebatada em el harpazo e culmina em el momento de la epifania. Epifania é a manifestação visível e gloriosa de Jesucristo. Então, se uns quedam pensando, isso vai suceder de verdade, vai realmente passar. Sim, é um evento que é o arrebatamento, que é harpazo. Os creyentes em Cristo, aqueles que colocaram sua fé em el Senhor, seu coração em Ele, vão ser arrebatados, ou seja, tomados. Essa palavra é similar a uma situação. Um niño está passando em meio de uma calle e vem um bus para atropelá-lo e vem alguém e lo toma para livrá-lo. Essa palavra, como tomar, ser arrebatado, ser quitado de aí, não? Então, isso é o que significa harpazo ou arrebatamento. E vocês podem esperar, isso está muito cerca de acontecer. Todo o que estamos vendo está indicando que está muito cerca de suceder. Então, quando começa o arrebatamento, se dá início a este tempo que chamamos de segunda venida, que é seu momento glorioso, que o Senhor chega
aí em persona. Já tem outro gráfico de Cristo que começa com harpazo, estão vendo allá? Regresso por sus santos. Não? E vou quitar aqui minha câmera desse lado aqui para que vejam. E termina com a Epifania e o regresso com sus santos. Em esta chegada da segunda venida, nós que já fuimos arrebatados com Cristo, volveremos com Cristo, né, para estar com Ele e reinar com Ele. De aí adelante, em essa Epifania, de aí para adelante em la história, chamamos el milênio. Quedaram com ele 1000 anos. Ok? Tenho também uma outra imagem. Acá está esta outra imagem. Aqui estão vendo a primeira venida, verdade? Estão vendo sua primeira venida, ele vindo como servo. Isso já sucedeu e essas profecias já aconteceram, pero esperamos a continuação dessas profecias que habla de sua segunda venida. Vendrá como rei, ok? Como rei. E mais adelante, después de los 1000 años, entonces es el juez. Entonces ele juzgará a todo el mundo. Ya todas las personas de todos los tiempos ya serán juzgadas aí. Pero estamos esperando agora, e o próximo acontecimento é esta segunda venida que começa com o arrebatamento. Se está agora entendendo. Bueno, estou passando esses gráficos do hermano Salomão Tuyu. Estamos muito agradecidos por essas diapositivas. E aí, então, aqui temos toda esta situação aí da segunda venida. Então, vimos estes profetas que profetizaram. Pero aqui também o texto habla que Cristo também falou de esto e também habla de los apóstoles que hablaron esto. Entre los apóstoles aqui, em el mesmo texto de 2 de Pedro, temos o exemplo de quem? De Pablo. Yeah. Então, volvemos aqui para poder ver que textos hablan de esto. O versículo 15 e o 16. Muito bem, 15 e 16 diz assim. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia para que podamos ser salvos. Ya nuestro querido compañero Pablo les ha escrito acerca de ello y fue Dios mismo quien se lo explicó. Habíamos estudiado eso en nuestro devocional, que la aparición a Pablo es una de las cosas. El propio Cristo se reveló a él, después él fue a Arábia, quedó 3 años em Arábia, e próprio Jesus, por meio de aparições, por meio de revelações diretas a Pablo, le ensinou o significado do Antigo Testamento, de aquelas profecias que hemos visto aí, não? Aqueles profetas que haviam hablado as coisas. E então, Cristo mesmo, de primeira mão, ensinou a Pablo. E aí, aqui diz também, Deus mesmo foi quem lo explicou. En todas sus cartas, Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dicen ellas no es fácil de entender. Por eso no las entiende la gente ignorante ni los que no confían en Cristo, y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia y por eso Dios los castigará. Bueno, aí também habla que hay textos que são mais complicados de entender, que Pablo habló de eso muitas vezes, ¿no? Wow, em todos os livros aí que les dije, praticamente grande percentagem do Novo Testamento foi Pablo que escreveu. E muitas de suas cartas estão aí na segunda venida de Cristo. Então, estão curiosos, têm que investigar já, para saber que livros de Pablo foram estes. Já. Então, já tratamos nosso primeiro ponto, já hemos visto aí os servos de Deus que falaram da segunda venida. Já vimos que os profetas disseram isso, que o mesmo Cristo ha hecho esto, que aqui exemplo de apóstolo, o mesmo apóstolo Pablo, aqui mesmo em essa carta, o próprio Pedro está falando a mesma coisa.
E prestem atenção, são pessoas que andaram com Cristo. São pessoas que andaram, nós falando de apóstolos que tiveram todo em primeira mão, que escutaram Jesus falar coisas, não? E quantas coisas mais não saberão eles que quizás não está escrito aqui. E são coisas fiéis, são coisas dignas de confiar. Todo se cumpre. Não há temor a que isso não se vai cumprir, porque é muito notório. Gente, estou vendo em meios seculares, pessoas que não conhecem a Cristo ou que não creem em Ele, pero estão falando a mesma coisa. Estão dizendo, há algo diferente que está acontecendo aqui. Nos parece que a Bíblia se está cumprindo. Mira, isso em los meios seculares. Sabe, a vezes a igreja tem medo de falar de esto. E a vezes Deus vai utilizar a mesma gente que não conhece para confirmar várias coisas. Irmãos, as coisas são terríveis, as que estão acontecendo agora são horríveis. Ayer vi uma semilha que China está enviando agora ao mundo, não? Uma semilha misteriosa que a gente não sabe para que é, que será, não? Está enviando a Estados Unidos, ao Reino Unido. E uns já curiosos já começaram a plantar e nasce algo meio parecido a uma calabaça. Pero, que intenções são estas? Eu vejo aí que há intenções de cambio de clima forçado, né? China tem esses instrumentos e Estados Unidos também tem instrumentos de cambiar clima. Tu sabe o que é isso? Tu sabe que tecnologia é essa? E agora vêm com essas guerras biológicas, com esses vírus que sueltam por aí, e agora estão enviando semilhas. Que será isso, não? Que tipo de contaminação? E também agora vemos também os celulares inteligentes que lamentavelmente muitos de nós temos aplicações como TikTok e celulares chinos que têm um fundo de escape e dão informações secretas ao país rojo, não? E tantas coisas, irmãos. E todo isso para esse controle, e todo isso faz parte de nosso cronograma que estamos vivendo para que realmente o Senhor venga. É necessário passar tudo isso, porque o anticristo, quando venga, ele necessita ter os meios e já necessita que a humanidade esteja adaptada. E já eles também têm que observar a humanidade, como a gente reacciona a determinadas situações. Por exemplo, agora como reaccionamos com o vírus, nos estão observando como reaccionamos, como é que a gente generalmente morre, que tipo de depressão dá a gente, que tipo de temores logram ser, as influências de mídia, estão já cerrando vídeos de YouTube, estão cerrando vídeos de Instagram, estão realmente fazendo problemas com pessoas que estão falando do tema, e não sei, de repente o meu também desaparecerá por aí, porque não querem que a gente sepa. Estão em la cara dura, cerrando e anulando as contas e quitando os vídeos que hablem sobre estas realidades. Então, estén alertas ustedes com todo o que está passando. Espero que não quitem esse vídeo de acá, ¿no? Eles identificam as vozes, eles identificam os nomes que hablamos de países, de pessoas. Eles têm a maneira de captar todo isso acá em Facebook, em YouTube, em Instagram, em redes sociais diversas. Eles podem fazê-lo, né? Em Twitter também estão já censurando muitas coisas. Então, eles não querem que a gente sepa a verdade. Pero, mientras me permitam, eu vou estar aqui e vou estar falando. Então, aí temos aí servos de Deus que falaram da segunda venida. Muito bem, continuamos aqui, o ponto 2, os burladores da segunda venida. Vamos ver aqui o versículo 3, 4 e 5.
Dice assim: em primeiro lugar, tomem em conta que, em los últimos dias, vendrão alguns que solo pensarão em seus malos desejos. Aqui já veio a primeira característica dessas pessoas. Essas pessoas solo pensam em seus malos desejos. Hermanos, se se vê, lamentavelmente, uma explotação em China por los malos desejos de determinadas pessoas que querem ter controle, que querem enriquecer-se e não les importa nada, nem nadie. Usam as pessoas como animais, como objetos. E isso não é diferente aqui. Também há muita gente aqui que, a vezes, médicos que deveriam amar as pessoas, se vendem para tentar dar um laudo médico que de repente puedan ganhar algo mais. Hoje em dia já uno sente tanta inconstância e tão incerto todo, que a vezes uno não tem nem coragem de ir a um hospital. Não deveria ser assim. Deveríamos estar tranquilos, não, de ir ao hospital e nos cuidar, pero há pessoas que vão aí, são maltratadas, as coisas são ocultadas, as informações, os laudos médicos e tantas coisas. Não se siente uma confiança. Parece que isso se foi, não? Parece que isso se esfumou. E é lamentável. São pessoas com malos desejos. São pessoas que só pensam em si mesmos. E esse é o tipo de pessoas também que se burlam da segunda venida. São levadas por seus malos desejos. E sua palavra, não, sua pergunta aqui acerca da segunda venida é esta: ¿qué passou com a promessa de que Jesucristo regressaria? ¿Qué passou? E não só pessoas que não conhecem a Cristo, também, lamentavelmente, há gente dentro do seno religioso que começaram hasta a burlar-se. Não hemos visto predicadores muito conhecidos entre jovens, entre diversas pessoas que disseram: não, que segunda venida, que não, isso não existe. E habla igualito como está aqui. Pero desde que o mundo foi criado, as coisas permanecem igualito. Mi papá decía, mi abuela decía, la tatarabuela decía, todos decían, e hasta agora Jesus não vino. Oh, por favor, isso não vai passar. Isso deve ser algo que não é literal. Deve ser interpretado de outra maneira. Mira a que ponto chegam pessoas que têm grande influência na predicação. Pero, hermanos, nós temos que estar firmes, porque essa palavra é certa. Mira, o Senhor não vai retardar essa promessa. Não, então, continuamos lendo acá. Aqui diz que também eles se burlam de nós também. O versículo 3, se burlarão de ustedes. Não só se burlam de Cristo, de sua segunda vinda, também de nós. Ai, creyentes. Ai, gente. Ustedes aí vivem dessa maneira para que comamos, bebamos, vamos continuar. São pessoas que só pensam em si mesmos. Só pensam em desfrutar da vida. Afinal, nada disso passa não. Essa coisa de segunda venida, essas tonterias, essas loucuras. E se burlam. Ai, por que vocês vivem essa vida dessa maneira, afinal? Se vão morrer. Melhor aproveite a hora. Aproveite a tua vida. Então, eles têm essa ideia, não? Que aproveitar a vida é pecar. Porque para eles a ideia de aproveitar a vida é pecar. Pero eu posso aproveitar minha vida não pecando. Eu não necessito pecar para aproveitar minha vida. Eu não necessito beber para estar feliz. Eu não necessito fornicar e estar com um com outro para estar plenamente satisfeita como mulher. Não, isso não é. Ao contrário, te hunde mais e mais. Te hunde mais e mais. Tu buscas llenar isso que te falta e não puedes. E Cristo é o que tem que llenar tu coração. E essa prédica é para todos nós outros. Creyentes, não creyentes, amigos, vecinos.
tenemos que prestar atención en lo que realmente es verdad. Pueden pasar 1000 años. La promesa de Dios nunca se va a caducar. La promesa de Dios se cumplirá tal como está escrito. Así como ya los profetas habían dicho de la venida de Cristo. Él ya vino la primera vez y vendrá por una segunda vez. Ve el libro de Isaías 53. Tales detalles de Cristo cuando estaba en la cruz. En detalles. En detalles. Wow, Isaías, 700 años antes de Cristo. ¿Cómo? Es porque la mente que inspiró es la mente de Dios. Y esa mente sabe todas las cosas. Y para Dios, la historia y el presente y el futuro para Dios ya fue. Él ya vio todo. Él ya sabe todo. Dios es onisciente. Y Él dejó escrito para mostrar que Él es poderoso. Y es la mejor persona que yo puedo confiar para que cuide de mi vida y para que yo me entregue. Y Él es poderoso para hacer que todo se cumpla tal como está escrito, en detalles. Los burladores también aquí describen ellos qué pasó con esa promesa de que Jesucristo regresaría. Ya murieron nuestros padres, todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Y esa gente no quiere darse cuenta de que, ellos no quieren darse cuenta de que. Aquí ustedes están viendo aquí el globo, la tierra donde estamos viviendo. Las personas prefieren no creer de que desde hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra. Y de que con solo una orden separó la tierra y los mares. Entonces el texto aquí dice que Dios, por la palabra de su poder, creó los cielos y la tierra. Ese es el mundo que habitamos, por el poder de su palabra. Cuando somos niños, es tan fácil creer las palabras del Señor, es tan fácil, ¿sabe? Y va pasando el tiempo, y la maldad en nuestro corazón va haciendo que dejemos de confiar. ¿Por qué? Porque las personas nos fallan. A veces nuestros propios padres nos fallan. Nuestros amigos nos fallan, las personas nos fallan. Vemos promesas incumplidas. Y sabe, a veces pensamos que las promesas de Dios no se cumplirán. Pensamos que las promesas de Dios no se cumplirán. Ahí conforme dice aquí la Biblia en 2 de Pedro, Dios con el poder que hay en Él, el poder de su palabra, separó el mar de la tierra, separó las aguas. Porque Él es poderoso, no hay nada difícil para Él. Con una sola palabra Él coloca todo en su lugar. Que tantas cosas lindas y maravillosas vemos que Dios ha hecho con el poder de su palabra. Son grandes maravillas que Dios ha hecho. Y otra vez, y así como Dios fue poderoso en cumplir, en hacer que todas las cosas existan desde el principio hasta ahora, Él también es poderoso para cumplir todo el restante de lo que Él tiene aún que hacer aquí. Ahí estamos en ese planeta. Y podemos estar tranquilos que será así como Él dice. Pero ahí presten atención a esos versículos. Habla el siguiente. Con ese mismo poder, también ha dado la orden de que en el momento indicado, los cielos y la tierra que ahora existen sean destruidos con fuego. Hay una orden aquí en ese texto de 2 Pedro capítulo 3. ¿No? Tenemos aquí los versículos 6, 7, 8. Dios usó el agua del diluvio para destruir al mundo de esta época. Pero con ese mismo poder, así como Dios fue fiel para hacer que el diluvio
destruyera al mundo de la época, también con ese mismo poder dio orden a que los cielos y la tierra que ahora existen sean quemados en el día que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen el mal. Es una palabra muy cierta. Yo tengo un pequeñito video de 5 minutos que te va a comprobar el poder del diluvio, realmente que existió. Y es importante hablar de esas cosas. Es importante porque cuando nosotros vemos que algo de la palabra se ha cumplido, eso refuerza también, me da aquella tranquilidad y la alegría de saber que eso sucederá de nuevo. Y todo lo que Dios tiene para hacer aún sucederá. Entonces aquí dice que así como pasó con el diluvio, también pasará con la destrucción de la tierra en un futuro. Les dejo con este video. Para profundizar en el tema, hablamos con el director jubilado de uno de los principales laboratorios de investigación del Departamento de Defensa, el Dr. Walter Brown. En nuestro planeta encontramos 17 fenómenos extraños que ahora se pueden explicar sistemáticamente, como el resultado de una inundación cataclísmica, cuyas aguas erupcionaron de cámaras subterráneas, con un escape de energía que sobrepasaba la explosión de 10.000 millones de bombas de hidrógeno. Esta explicación demuestra la rapidez con que se formaron las montañas más altas. También explica los depósitos de carbón y petróleo y el rápido desplazamiento continental. Muestra por qué en el suelo del océano hay inmensos precipicios y cientos de abismos y volcanes. También explica la formación de los estratos y la mayoría de los fósiles, de los mamuts congelados, de la llamada Edad del Hielo, y los principales cañones de tierra, especialmente el Gran Cañón. La Tierra, antes del diluvio, probablemente tenía solo un gran continente cubierto por exuberante vegetación. Habían mares y ríos grandes. Las montañas eran más pequeñas que las de hoy, tal vez de unos 3.000 metros de altura. De acuerdo a la teoría de la hidroplaca, la Tierra antes del diluvio tenía mucha agua subterránea, más o menos la mitad de la que ahora está en los océanos. Esta agua se aliaba en cámaras conectadas internamente, formando una delgada capa esférica de unos 800 metros de espesor, tal vez a unos 16 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Una creciente presión en el agua subterránea expandió la corteza exactamente como un globo se infla cuando aumenta la presión interior. El resquebrajamiento de la corteza empezó con una microscópica grieta que creció en ambas direcciones a unos 5 kilómetros por segundo. La grieta, siguiendo el camino de menor resistencia, circunvaló el globo en unas 2 horas. Conforme la grieta se abría alrededor de la Tierra, la corteza de roca que la cubría se desgarró como una tela demasiado estirada. El agua subterránea estaba bajo extrema presión debido al peso de los 16 kilómetros de roca que tenía encima. Así el agua explotó violentamente por la ruptura. Por esta rotura global, fuentes de agua salieron disparadas hasta alcanzar casi 32 kilómetros de altura. La precipitación de esta enorme fuente produjo lluvias torrenciales que la Tierra nunca había experimentado ni antes ni después. La Biblia dice que todas las fuentes del abismo se reventaron en un día y describe estos acontecimientos de hace 5.000 años, los cuales podemos unir ahora científicamente. Parte del agua que alcanzó la fría estratosfera se transformó en cristales congelados, produciendo una masiva descarga de hielo que enterró, sofocó e instantáneamente congeló a muchos animales, incluyendo a los mamuts congelados de Siberia y Alaska. La enorme presión del agua que salió erosionó la roca a ambos lados de la grieta, produciendo increíbles volúmenes de sedimentos que se asentó como lodo sobre la tierra. Estos sedimentos atraparon y enterraron a plantas y animales, formando el registro fósil. Esta erosión abrió aún más la grieta. A la larga, la apertura se amplió tanto que la roca comprimida debajo de la cámara subterránea se levantó hacia arriba, creando la cordillera interoceánica, que envuelve a la Tierra como la costura de una pelota de béisbol. Las placas continentales o hidroplacas todavía con agua bajo ellas se resbalaron hacia abajo, alejándose de la cordillera atlántica que se levantaba. Las masivas placas continentales en lenta aceleración alcanzaron velocidades de como 70 kilómetros por hora. Entonces encontraron resistencia, se comprimieron y se doblaron.
Las porciones de la hidroplaca que se doblaron hacia abajo formaron los abismos oceánicos, las que se doblaron hacia arriba formaron las montañas. Es por esto que las principales cadenas de montañas se hallan paralelas a las cordilleras oceánicas de las cuales se deslizaron. La hidroplaca, al deslizarse de las cordilleras oceánicas, abrió cuencas en el fondo del océano en donde se retiraron las aguas del diluvio. En los continentes cada depresión quedó llena de agua hasta el borde, formando los lagos postdiluvianos. La demostración que usted acaba de presenciar sobre la mayor catástrofe mundial en la antigüedad sustenta en todo detalle la historia bíblica sobre el diluvio. Muy bien, han visto ahí. Qué maravilloso saber de tantas cosas interesantes y ver que las cosas solo tienen explicación si realmente creemos en las cosas que están escritas en la Biblia. Hay cosas que si tú niegas detalles de la Biblia, nunca vas a entender. Nunca vas a entender. Si tú ignoras el diluvio, muchas cosas de ese mundo aquí no vas a entender. Una vez yo subí a una montaña con unos amigos aquí atrás, acá por Ipuquio, y cuando llegamos ahí arriba encontramos conchitas del mar, ¿no? Y esas montañas aquí, elas tienen más o menos 4.000 metros, ¿no? Encontramos conchitas del mar. Otro día, mi hija, cuando estaba en el otro colegio ali por el centro, ela encontrou um fóssil. Ele encontrou um fóssil de algo aqui deste tamanho, assim, mais ou menos deste tamanho. Não era uma estrela del mar, era algo que não havia visto aún. Redondo, com muitos detalhes, não? Muitos detalhes, estava cerrado, parecia uma concha cerrada, pero tinha tantos detalhes em sua tapa e me quedei impressionada aí. ¿Dónde has encontrado isso? Encontrei em jardim do colégio, em la arena que estava aí. Né? E como isso vino parar aí? Se realmente não confiamos que a palavra de Deus se cumpriu, que o dilúvio existiu, não tienes como entender certas coisas. Né? Há coisas que vão quedar sem resposta para nós. E aqui, o que o texto está dizendo que, assim como Deus ha hecho, Ele hizo, Ele vai ser de novo. Em essa palavra, tu te puedes firmar. Porque assim como foi antes, vai ser agora. No momento que a Ele le plazca, vai suceder. Ora, há algo interessante, porque aqui a Bíblia diz que a terra que hoje existe já não vai ser mais destruída com água, senão com fogo. E isto quando vai ser? Segundo a Bíblia, isso sucederá depois do milênio. Ou seja, temos agora arrebatamento, todo o momento da grande tribulação, temos a segunda venida de Cristo. Depois da segunda venida de Cristo vem o milênio, que são 1000 anos de reinado. Depois que termina os 1000 anos, a terra que hoje dia conhecemos vai ser destruída, reservada para o fogo. Isso é o que a Bíblia diz sobre isto. Reservada para o fogo e vai ter este momento do juízo. Eu quero aqui mostrar um vídeo, mientras vou ler para vocês o livro de Apocalipse. Essa terra que existe está reservada para o juízo. Mira o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Apocalipse 20, versículo 11. Diz assim: Entonces vi um gran trono blanco e al que estava sentado em ele. E em sua presença, desapareceram a terra e o cielo, e nadie volvió a verlos. E há outros textos que falam com detalhe de isto. O que vai passar aqui? Segundo de Pedro está falando que estas coisas que estão aqui se vão a derretir, os elementos se vão a fundir, não só de la terra, sino também lo que está em el espaço,
las cosas que conocemos en el espacio, las estrellas, las cosas del universo, se van a derretir, se fundir, quando todo esse tempo do planeta Terra se acabe aqui, depois do milênio. Isso se vai a ser consumido por el fuego. E aí Deus trairá a la presença de Él todas as pessoas para que prestem cuentas de seus hechos. As pessoas que morreram serão ressuscitados em corpo. El mar dará os muertos que estão em ele. El próprio Hades dará todas as situações em que a pessoa donde ha muerto, Deus tem o poder de fazer ressuscitar essas pessoas, estarão delante dele e tendrão que prestar cuentas delante de Deus de todo o que han hecho. Isso é o que está escrito. E em essa palavra eu posso confiar, porque se todo o que já foi dito já foi cumprido e há coisas que passar, então, por que vou dudar agora? Por que vou dudar agora? Assim que você que me vê hoje dia, tem que dar-se conta que Deus tem o poder e para Ele não é nada difícil de fazer que se cumpla todo o que Ele tem que fazer. Assim como está aqui em el ponto 3, o poder de Deus para cumprir a segunda venida. ¿Tu crees que é difícil? ¿Eh? ¿Tu crees que é difícil para Deus? Se Deus pudo detener o sol, então os científicos também se dão conta que em algum momento da história há lapso de tempo que não explicam porque desconcorda esse lapso de tempo. E a história já com Josué se vê que o sol se detuvo para que se termine uma guerra que estava haciendo e o sol não se puso hasta que eles lograram terminar essa guerra. E aí recém o sol começou outra vez a dar seu curso. Para Deus é algo difícil. Mira tantas coisas, mira o dilúvio, mira sua palavra que foi hecha hasta agora, que foi cumprida hasta agora. ¿Por que vamos a não crer agora? Então, tu que eres cristiano, permanece, porque o que o Senhor cumpriu vai suceder. O Senhor vendrá de novo. O Senhor vendrá outra vez. Pode esperar. E se você que nunca ha escuchado isso, põe tu confiança em Cristo. Põe tu confiança em Cristo. Agora é tempo de que já não pierdas tempo. Agora é tempo de rendir-se ao Senhor. De repente has passado tu vida huyendo de Deus. Pero agora é tempo de que te agarres del Senhor. Hoy día a prédica se vai detener aqui em ponto 3. Pero la próxima vamos falar del tempo de Deus para cumprir a segunda venida. Vamos falar de como será essa segunda venida em detalhes, porque vamos dar detalhes de isso. Vamos estar falando desse novos cielos e nova terra que vendrão. Que é isto, não? E qual deve ser minha atitude para esperar esse tempo. Pero já te adelanto, tu que estás nos assistindo, o Senhor quer tu vida, o Senhor é tão paciente, o Senhor espera que realmente el hoy sea el dia de que tu te arrepientas delante de Cristo. E se tu te has apartado del Senhor, hermano que has apartado, hoy es el dia em que vuelvas. ¿Sabe por quê? Porque as coisas vão empeorar. Se tu não está firme, quando apareçam enganadores diversos e situações diversas, suportarás? Realmente, hoje é o dia de estar firmes, para que quando todas as coisas sucedam, eu pueda estar firme em meu coração, pueda suportar a adversidade que vendrá. Hermanos, não quero assustar-los, pero sim minha intenção é que se preparem, porque este ano aún vendrão coisas. Este ano aún há coisas. Quizá agora é mês de setembro, quizá é mês de novembro, pero sí vendrá coisas. Podem esperar. Vai venir situações difíceis que vão mover o mundo. Assim que estejamos firmes. O Senhor está falando por meio de muitas pessoas que as coisas estão sucedendo e vão quedar um pouco mais difíceis. Assim que temos que estar firmes quando o Senhor venga. Amém? Vamos orar juntos? Aqueles que querem se reconciliar agora,
aqueles que querem aceitar Cristo agora, aqueles que querem mais força para suportar os dias que vendrão. Eu sei que há muita gente que agora está passando dificuldades, quizá agora com o coronavírus ou com outras situações ou economicamente. Necessitamos de Cristo. Necessitas de Cristo para não andar solo. Senhor Jesus, em essa manhã, ponemos todas as pessoas que nos estão vendo, que nos estão assistindo. Pido, Senhor, que tu Espírito, Senhor, pueda ser uma obra poderosa de salvação. Aqueles que aún não te conhecem, aqueles que também te conhecem, pero retrocederam. Senhor, que hoje haja arrependimento, que hoje se vuelvan a ti, que confiessem os pecados a ti. Senhor, aqueles que não te conhecem, que podem entregar sua vida completamente a ti e que já não tardem mais, que já não tardem mais. Mañana quizá a oportunidade já é tarde. Há quantidades de oportunidades que Deus nos dá em nossa vida, pero não sabemos qual será a última. Assim que hoje, como diz a palavra, hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de arrepentir-se. Não é amanhã. Mañana não te pertenece. Solo Deus sabe se eu estarei aqui amanhã, se você estará aqui amanhã. Senhor, te pido, Padre, em nome de Jesus, haz uma obra poderosa de salvação, haz uma obra, Senhor, de reconciliação. Senhor, restaura a saúde de muitos, dá fortaleza e ânimo àqueles que estão caídos, Senhor, os braços, Senhor, tendidos ao piso, que já não têm força para buscar-te. Que hoje, Senhor, eles se arrepentam delante de ti, que chorem, que hoje dia se lamentem delante de ti, Senhor, do alejamento que han tenido, Senhor. E que se vuelvan de todo o coração. E tu, Senhor, és poderoso para levantar. Tu palavra diz que o justo pode cair 7 vezes, pero eres tu el que levanta. O poder depende de ti. A força para trabalhar depende de ti. A saúde para continuar firme depende de ti. O trabalho que uno pode ter depende de ti. A família que uno tem depende de ti. Senhor, eu te pido, Padre, que hoje dia seja o dia de salvação e hoje dia seja o dia de restauração. Te pido, Padre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você que me está assistindo agora necessita falar com nós, escreva em nosso chat, não, para que podamos entrar em contato contigo. Se has entregado sua vida a Cristo por primeira vez, ha hecho essa decisão essa primeira vez, escreva em nosso chat. Não pida ajuda, nós vamos entrar em contato contigo. Se tu te has reconciliado, não tem lugar para congregar-se, não tem, habla com nós. Vamos conversar contigo, vamos ajudar-te a continuar crescendo em Cristo.